poema, que é da minha autoria, A Obscena Senhora H.H. Vou levantar para que ouçam melhor. Eu sou apenas um leitor de poesia, não sou um dizer, não tenho, digamos, esse atributo, mas dando já início, digamos, a uma sessão poética que podemos aqui incentivar. Aliás, está previsto no programa, não é, Milton? Eu leria rapidamente este poema dedicado a Hilda Hilst. Hilda Hilst, já a viste? Já ouviste? Em que consiste? É a ouvinte HH da Rádio Gaga? E está mais gaga que a Lady Gaga? Hilda Hilst, só por xiste, conta ao piste, dança twist e nunca desiste. De punhete em riste, Hilda sempre resiste. Com toda a bravura, golpeia o mundo triste da light trash literatura, essa droga ditadura que nos causa tontura. Sua lore lambe com furor aquela obscena senhora e as cartas de um sedutor que depressa se foi embora. Hilda e histérica, love game ou Vinícius. Hilda, homérica, espreitando os orifícios. Tu te insurgiste, tu investiste, tu sorriste, tu até riste. Grande Hilda Hilst. Isto é um poema naturalmente intertextual, porque eu jogo aqui com uma série de referências da vida literária e também da vida pessoal, só para vos explicar isso, porque precisa ser descodificado, senão aparenta ser um pouco surrealista. E também um pouco surrealista, e eu quero que seja um poema meio surrealista e absurdo. Porque eu jogo aqui com uma série de referências da vida literária dela, quando eu digo Sua Lore Lambe, que é o nome de uma novela dela, que é o Caderno Rosa da Lore Lambe. Lore Lambe é uma personagem, que é uma menina. Sua Lore Lambe com furor, aquela obscena senhora, que é a alusão à novela dela, A Obscena Senhora. E as cartas de um sedutor, porque o outro livro dela é chamado As Cartas de um Sedutor, em que ela assume ali, digamos, uma personagem masculina, a Hilda Hilst, que depressa se foi embora. Depois eu faço alusão, Hilda histérica, love game com o Vinícius, porque ela chegou a namorar com o Vinícius de Moraes. Portanto, e depois eles, o que é que eu chamaria de histérica? Porque depois eles brigaram, tiveram uma briga e o namoro acabou, digamos, numa grande confusão com o Vinícius de Moraes. E, portanto, tem realmente estas alusões absurdas e um bocado surrealistas a ela, porque ela também era fã daquilo que nós no Brasil chamamos, Milton, o deboche, né? O deboche é a gozação, digamos, aquilo que é também um grande semiólogo russo, o Bakhtin, Mikhail Bakhtin, chamava a carnavalização literária. Digamos, a carnavalização literária é virar do avesso toda a lógica da estrutura e da evolução diegética do texto literário clássico. Virar do avesso, carnavalizar, portanto, debochar, digamos, do que está estabelecido. Porque a obrigação do autor, do poeta, é violar todas as regras. Portanto, violar todas as regras. Portanto, e a Hilda Hilst foi uma grande escritora porque ela, na minha opinião, conseguiu, digamos, virar do avesso toda a estrutura do texto literário clássico. Por isso é que ela é muito difícil a leitura. É preciso fazer um grande esforço para entender um pouco, realmente, o que é que ela quer dizer. Porque ela vira do avesso toda a estrutura
consabida do texto literário dominante e convencional. Estou terminando, queria só sublinhar que estão aqui disponíveis para se estiverem interessados a adquirir alguns dos exemplares do meu livro. Portanto, o preço é 10 euros. O Céu sobre Berlim custa 7,5 euros. Os outros que estão à venda aqui a 10 euros, se alguém estiver interessado, estejam à vontade. Portanto, tenho muito gosto de estar aqui nesta sessão, nesta palestra com vocês. A hora não é mais adequada, é um dia de calor, digamos, primaveril, quase de estio, e quero sublinhar aqui, terminando, mais uma vez agradecendo a presença de vocês. Foi tocante, digamos, esta hora que passei aqui hoje com vocês, e queria realmente sublinhar na pessoa do presidente, do Milton Madeira, o aparecimento da Associação do Idioma das Culturas em Língua Portuguesa, a AICEM, não é? A AICEM. Acho que, se me permitem, se vocês me permitem, falta aqui, na sigla da UP, eu acho que devia ter AICEM e não AICEM, porque falta o P da língua portuguesa. Não é importante, mas eu acho que era simbólico ter o P da língua portuguesa, AICEM. E quando eu digo AICEM, qual é a analogia sonora que vos ocorre? AICEM. AICEM. Português? Não. AICEM. Sempre AICEM, sempre língua portuguesa. Pensem nisso. Acho que, se vocês permitem, Miguel. Mas nós temos o P à frente, não aparece na sigla. Sim, mas quando se fala disso, AICEM, mas eu defendo que se diga AICEM. Eu vou fazer uma sessão na AICEM, em vez de dizer na AICEM. É a minha modesta opinião. Porque eu acho que o P vinca melhor, o P AICEM, e depois sempre língua portuguesa. Portanto, é uma nova associação que espero que sempre frutifique, né? Que a sua semeadura na seara dourada da língua portuguesa dê uma ótima safra, não é? Que a semeadura seja de trigo, nunca de cisária. Mas também a cisária aparece e temos que tirar a cisária da seara. Para que seja uma seara dourada, uma boa semeadura, a AICEM está, portanto, caminhando, dando os primeiros passos, que dure 100 anos, não é? Pelo menos, e sempre, AICEM. Portanto, Milton, muito obrigado por este momento, e passo a palavra a Daniel. Com certeza. Porque é o apoio. Eu deixei, por acaso, foi estratégico, que eu não falei disso, para ouvir da vossa parte essa questão. O apoio. O apoio está, é uma palavra da língua portuguesa. E como vocês sabem, há palavras da língua portuguesa que caem em desuso, não é? Portanto, ficam obsoletas, não é? E caem em desuso e desaparecem do vocabulário, tanto escrito como da oralidade verbal, do vocabulário verbal. O apoio quer dizer, eu explico isso na contracapa do livro, precisamente, o apoio, eu até posso ler, porque é mais incisivo. Na língua portuguesa, a palavra apoio busca significar o leite mais espesso e consistente extraído após a ordenha inicial que fornece um líquido ralo e aguado. Quem um dia esteve numa quinta ou num sítio e viu lá o ordenhar a vaquinha, vê que, isso até é explicado pelos lavradores, que a ordenha hoje é mecânica, mas havia a ordenha manual. O primeiro leite inicial era muito ralo, muito aguado. Então, eles tinham que tirar o primeiro leite e depois dar um tempinho e lá vinha o chamado apoio. O apoio que é o leite mais nutritivo, mais espesso, o autêntico leite, o apoio. E eu uso isto de uma forma metafórica. Metaforicamente, o apoio, no título Textos e Contextos
do presente livro, o vocábulo apojo é aplicado metaforicamente em sentido figurado ao acumular as ninfas de carícias e afagos. Os jornalistas, repórteres ou redatores têm de se contentar, regra geral, com o líquido mais ralo e inconsistente. Porque o jornalista que trabalha todos os dias chega à redação, isso aconteceu comigo, e tem que escrever em uma hora e no dia seguinte sai publicado no jornal e na revista, ou na televisão, ou na rádio. Não tenho tempo, eu digo aqui mais à frente, do escritor, do cronista. A depuração formal, entenda-se, a degustação do apojo, que é o líquido mais consistente, o néctar mais capitoso que sobe a cabeça, um vinho capitoso, isto é, sobe a cabeça, mais capitoso, fluido da iluminação, da clarividência, da invenção, secretado em abundância, é por norma um deleite reservado aos cronistas, aos escritores, aos artistas, para quem o tempo não é uma espada de Damocles pendendo sobre suas cabeças. E porquê é que eu digo isto? Porque eu extraí o apojo de textos que eu publiquei no jornal. A entrevista com a Helena Saia Costa foi uma entrevista que eu fiz com a Dona Helena. Eu cheguei na redação e no dia seguinte estava publicada no jornal. Não tive tempo de depurá-la, de, digamos, burilar, digamos assim, a peça. A entrevista com a Olha Pinheiro também foi assim. Muitos dos textos que estão aqui, portanto, foram submetidos a um trabalho de reconstrução, de busca do apojo, de depuração formal. Portanto, eu obtive o apojo que antes não tinha tido a oportunidade de ter. Claro que há aqui textos aqui, que foram feitos, são inéditos. Portanto, foram feitos de propósito para o livro, mas outros não. São reconstruções de textos que já tinha publicado em jornais e revistas. É o que se passa, por exemplo, com vocês que fazem poesia. Vocês escrevem hoje um poema e durante a semana vão o quê? Vão reescrevendo, não é? Não é, Maria Mãe? Ou você não mexe mais? Mexo, mas é na hora. Raramente mexo depois. Não vai? Não. Porque há poetas que vão burilando o texto. Se eu fizesse isso, nunca mais meu livro saía. Mas conheço poetas que estão ali 3, 4 dias, 5, 6 dias, corta aqui, escreve aqui e tal. Portanto, é uma forma uma forma, um método. Há poetas que não, preferem o chamado, digamos, textos imediatos, não é? O que saiu, o que apareceu. É um bocado, digamos, uma técnica surrealista, não é? Da escrita automática, não é? Não se mexe mais e tal. Mas há poetas que gostam de burilar, de depurar e mexem no poema 5, 6, 7. Estou aí por meio. Portanto, fica meio caminho. Não sei como é que é a técnica da Maria José. Imediatamente. Não mexe muito mais, não. Portanto, mas há poetas que sabem que há poetas que buscam, preferem, digamos, ficar com um bocado a técnica do surrealista, do escrita automática, não é? Portanto, do inconsciente, não é? E o caso dos surrealistas como o Breton, também defendia um pouco, escreveu e publica-se e diga-se. O Breton, o Aragão e outros grandes vates do surrealismo defendiam isso. Outros poetas não gostam de trabalhar o texto e tal, e, portanto, há um poeta clássico português que eu gosto muito, Sá de Miranda, que era famoso por refundir sistematicamente, porque isso é um trabalho mais ligado à cultura clássica. Os clássicos trabalhavam muitos poemas. O Horácio e os Ovídios, eles trabalhavam intensamente os poemas. E o Sá de Miranda, que era um clássico, né, que trouxe para Portugal o classicismo de Itália, portanto, a Renascença, o Renascimento, como o Camões, o António Ferreira, não tinha essa preocupação de refundir muito o texto. Portanto, é buscar o apoio. O que não quer dizer, por vezes, atenção, sejamos sinceros, Maria Mamé, que muitas vezes é melhor, muitas vezes o apoio perde-se
quando se mexe demasiado no texto. Também é esse perigo. Muitas vezes, muito mais vezes, existe mais na criação literária e a poética, cada vez existe mais o apoio logo no início, no primeiro exemplar. E muitas vezes há poetas que estragam os poemas, não é? Por burilarem muito o poema. Às vezes é melhor deixá-lo como ele saiu a primeira vez. Entendeu? Portanto, é um pouco isso, depende das técnicas, dos métodos. Mas eu resolvi utilizar. São tributos afetivos. São tributos afetivos. São mulheres de quem eu gosto. Mulheres de quem eu gosto do ponto de vista. Porque são mulheres, para fazer alusão a. Quer dizer, fazer alusão à Ave Maria, a oração Ave Maria, e também a alusão à Garota de Ipanema, são mulheres cheias de graça. São mulheres cheias de graça. Como diz o povo, no ditado da língua portuguesa, mais vale cair em graça do que ser engraçado. Acho que é assim, não é? E, portanto, elas até eram engraçadas, mas elas caíram em graça. Caíram em graça não pelo que elas eram, digamos, enquanto mulheres, enquanto género feminino, embora também seja importante, mas pelo que fizeram no seu percurso na vida. Muitas delas já faleceram e, portanto, foram mulheres que se destacaram na área da literatura, do cinema, da poesia e por aí adiante. E foram mulheres com quem eu contactei fisicamente, portanto, frente a frente, o caso da Adélia Correia, o caso da Helena Saia Costa, da Cláudia Cardinale, não, só conheço das telas, mas eu conheci a Elo Pinheiro, conheci a Angela Rorô, portanto estive com elas em presença da Ana Paula Miranda. Outras, digamos, são, digamos, por assim dizer, admirações um pouco distantes, até um pouco platónicas, porque não estive em presença com elas. Portanto, o critério faleceu a Amália Rodrigues. Portanto, não nunca devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E a Amália, eu conheci a Amália, falei com ela no Coliseu, disse que queria entrevistá-la. Ela disse, ok, contato, apareça lá na minha casa, na rua de São Bento e tal, e terei gosto, marcamos isso, terei gosto de receber e conversamos. Está bem, ela foi muito afável comigo, a Amália. E passado, digamos, um ano, eu adiei. A gente tem a impressão que essas divas nunca morrem. Não morrem, são imortais. Tem certeza a impressão que elas são deusas, que não morrem. Ligo o rádio, faleceu a Amália Rodrigues. Perdi a hipótese de entrevistar a Amália. É um dos meus grandes falhanços. Se não estaria aqui, certamente, a Amália. Eu tenho muita admiração pela Amália, como qualquer lusófono de boa cepa, tem que gostar e adorar a Amália. Portanto, o critério é pôr a mulher também na ribalta, mas eu também não vou, digamos, ter somente essa visão de apreço pelas mulheres, que é muito. Mas também, proximamente, terei um livro dedicado aos homens que eu entrevistei, que eu conheci na minha vida,